Hoje é dia da nossa última reportagem da série Agressores. Hoje nós vamos falar da justiça, da procura pela justiça que só aumenta quando o assunto é violência contra a mulher. A história também a gente vai mostrar agora na matéria de quem conseguiu quebrar esse ciclo de agressões e hoje consegue tocar a sua vida. A reportagem é de Beatriz Lacerda e Wagner Soares. Nos corredores da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da capital, somos recebidos pelo juiz Kleber Rocha Borba. É daqui que saem as medidas protetivas para as mulheres. De janeiro a julho deste ano, 800 pedidos de proteção das vítimas de violência foram atendidos pela Justiça Alagoana. Um esforço diário para frear a escalada da violência doméstica. É crescente a demanda e a natureza das lesões, das violências. Muitas vezes eles negam, alguns outros colocam a culpa na própria vítima, Isso aqui é muito comum. Que chegou em casa e a mulher estava estressada e a mulher quis tomar satisfação de uma determinada situação e foi por isso que tentou agredi-la. Tentou ameaçá-la. Então, é algo bem comum, ele tira dele a responsabilidade e coloca na companheira. Tramitam hoje na vara mais de 4.000 inquéritos e ações penais. Ameaça e lesão corporal são os crimes mais comuns praticados por companheiros e ex-companheiros das vítimas. Para esses casos, os agressores têm o benefício de responder em liberdade. Ele fica vinculado aqui ao juizado por um período de 2 a 4 anos e ele tem que comparecer mensalmente para assinar a frequência, justificar atividades. Ele precisa também, ele fica proibido de frequentar determinados locais. Ele também fica vinculado a um grupo reflexivo, que aqui no nosso caso é o Repense, no qual ele vai participar de 8 encontros. Isso é parte da pena? Isso é parte da pena. A medida protetiva foi só o primeiro instrumento de mudança na vida de Priscila. Eu cheguei a fazer alguns BOs lá no estado de São Paulo. Tentei até a medida protetiva, mas infelizmente foi negada na época. E por conta disso eu me vi muito vulnerável. Eu e o meu filho, eu tenho um filho de 4 anos. Depois de viver 8 anos em um relacionamento abusivo no estado de São Paulo, foi em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, que Priscila encontrou refúgio. Quando eu fiz o BO que eu fiz aqui, eu fiz em dezembro. 3 dias eu já estava com a medida protetiva. O que você achou desse prazo? Excelente. Eu fiquei, surpresa, porque a gente julga pelo fato de ser uma cidade pequena, de interior, que as coisas vão ser difíceis. E, pelo contrário, eu fui extremamente bem acolhida por todos, por onde eu passei. A confeitaria foi mais uma alternativa para dar um fim no ciclo de dependência emocional e financeira do agressor. Um programa do Tribunal de Justiça de Alagoas oferece às vítimas de violência doméstica a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes. Priscila está perto de conseguir o certificado de confeiteira e hoje encoraja mulheres que buscam paz e independência. Por mais difícil que seja no início, por mais medo que você tenha, não permita que esse medo te vença. Eu já tive muito medo de denunciar, de deixar. E no momento que eu fiz isso, foi a melhor decisão da minha vida. A mudança na realidade de violência doméstica no Brasil começa muito antes da vítima fazer a primeira denúncia. Tornar o país seguro para as mulheres deve ser uma política de Estado, um compromisso que começa pela educação.
Uma persistência de uma memória discursiva muito forte que ainda persiste até hoje, que termina favorecendo essa ideia da mulher como subordinada ao homem, quase como uma relativamente incapaz. Então é preciso que haja perante toda a sociedade a compreensão de que a mulher é um sujeito de direito e tem os direitos semelhantes, iguais, como foi previsto na Constituição Federal, aos homens. Então, com essa persistência desse já dito envolvendo a mulher, termina favorecendo esses crimes de violência doméstica, sobretudo porque os homens se acham no direito de serem proprietários da mulher. Trabalhar sobre uma questão de base, né, societária, até educacional. Essa questão de que, infelizmente, ainda há uma discussão muito ideológica sobre a educação ser similar, mas isso aí tem que partir desde o início, desde a escola, para se garantir os direitos igualitários entre homens e mulheres. E assim a gente encerra essa série especial, muito importante, que chega num momento realmente que a gente possa refletir, né, e saber, tentar entender o que passa na cabeça desses agressores e o que fazer para ajudar essas vítimas, antes de que o pior aconteça, que é justamente o feminicídio. Então, se você conhece algum caso de agressão, de violência doméstica, em que a vítima está numa situação que não consegue nem pedir ajuda, você, como vizinho, como amigo, como parente, precisa agir, precisa informar a polícia, precisa ligar para o Disque 100, que é um número específico para receber exatamente informações de violência doméstica, tá? Para que as vítimas possam sair dessa situação e ter uma chance, e os agressores possam ser responsabilizados. Quem comete o crime, né, claro, vai ter que pagar, vai para a cadeia, vai ser julgado, vai para a cadeia, mas quem inicia um processo de violência, que ainda não chegou ao pior, que é exatamente a morte, pode ter tratamento, como nós mostramos na reportagem de ontem, se quiser também receber ajuda, não é? Então é fundamental, essa série é sobre isso, é sobre violência doméstica, mas é sobre também como as mulheres que ainda são vítimas de violência podem sair desse ciclo de violência, podem sair dessa casa em que o homem agride, pode levar inclusive ela à morte, como nos casos que nós mostramos aqui, e infelizmente foram seguidos, né, nesse ano de 2022. Então você pode fazer algo, você não pode se calar, não pode deixar para lá porque não é na minha família, eu não vou colocar a colher, né? Antigamente era isso, né? Briga de marido e mulher, ninguém coloca ninguém mete a colher, mas agora não é só meter a colher, é informar a polícia, é denunciar, é ajudar essa vítima. Hoje, o Ministério Público de Alagoas fez uma recomendação, inclusive, para que as delegacias especializadas no atendimento à mulher vítima de violência e também a central de flagrantes, eles precisam colocar profissionais capacitados para o atendimento multidisciplinar, acolhimento e encaminhamento necessários. Segundo a apuração do Ministério Público, a mulher não é informada quanto aos seus direitos básicos e, muitas vezes, por não ter condições financeiras, deixa de realizar até mesmo o exame pericial, o que prejudica a instrução criminal e contribui para a impunidade. O MP também propõe a capacitação periódica e obrigatória dos policiais que atuam no atendimento às mulheres vítimas de violência, né? Porque essa rede precisa funcionar, porque senão é como aconteceu aquele outro caso da jovem lá do Vergel, não é? Que ela foi na polícia, procurou a polícia, fez um boletim de ocorrência e voltou para casa. Dias depois, infelizmente, morreu. Então, não dá para a gente esperar, tá?